Olá, você que nos assiste, bem-vindo ao Grupo Intra. Eu me chamo Luan Luna, sou bacharel em Direito pela Faculdade Paraíso do Ceará, AFAP, especialista em Direito Constitucional pela Universidade Regional do Cariri, URCA, e sou advogado atuante nas áreas de Direito Tributário, Direito Constitucional e Direito Administrativo. Primeiro de tudo, vamos falar sobre os princípios básicos da administração pública. A administração pública é estruturada sobre um conjunto extremamente complexo de normas. As normas que compõem o direito administrativo, sejam elas normas princípios, normas regras, são diversas. A primeira delas, naturalmente, é a própria Constituição, que a partir do seu artigo 37 dispõe de maneira muito extensa, muito farta, acerca da administração pública. Abaixo dela, existem inúmeras leis que dispõem a respeito da matéria administrativa. Nós temos a Lei 8.112, que fala sobre os servidores públicos federais, a Lei do Processo Administrativo, as leis das parcerias público-privada, as leis que instituem as autarquias, autorizam as criações das fundações. Então, o primeiro alerta que eu vos faço é: a administração pública é estruturada sobre um conjunto muito complexo de normas. E normas de todo o sentido, desde normas da Constituição até a legislação infraconstitucional. Os princípios administrativos fazem parte desse conjunto de normas estruturantes. Eles são o principal delineador do regime jurídico administrativo. Eles são básicos, até explicando o título dessa sessão da aula, eles são básicos porque realmente formam a base, são basilares à própria estrutura de todo o direito administrativo. Juntamente com as várias regras determinadas pela norma constitucional e pela legislação infraconstitucional, os princípios do direito administrativo norteiam a aplicação desse ramo do direito em todos os poderes da República. E aqui eu faço uma observação. Não é apenas o Poder Executivo que exerce função administrativa. Por mais que a função típica do Poder Executivo seja administrar, a função típica do Poder Legislativo seja criar as leis, e a função típica do Poder Judiciário seja aplicar as leis, julgar a lei, julgar os casos concretos envolvendo a lei, o Poder Executivo não é o único que desempenha atividade administrativa. Pensem só, por exemplo, no Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem os seus servidores, tem a sua estruturação em órgãos, tem o plano de cargos e carreiras dos servidores. O Poder Judiciário precisa fazer licitação para a construção de seus prédios, na verdade, a construção do prédio do Poder Judiciário é do governo do Estado, mas enfim, o Poder Judiciário precisa de licitação para contratar veículos, por exemplo, para comprar veículos. Então, todos os poderes da República, eles exercem função administrativa, ainda que essa função administrativa não seja o seu objetivo institucional, não seja a sua função primordial. Mas também o Poder Legislativo exerce função administrativa. O Poder Legislativo tem seus servidores, o Poder Legislativo precisa contratar serviços terceirizados, o Poder Administrativo precisa fazer compra de material de escritório, o Poder Legislativo precisa de desenvolver diversas atividades que são atividades de ordem administrativa. Então, uma observação muito importante: não é apenas o Poder Executivo que exerce função administrativa. E diante disso, não é apenas o Poder Executivo que deve respeito aos princípios básicos da administração pública. Ok? Indo adiante, nós vamos até a disposição constitucional desses princípios da administração pública, o fundamento constitucional para os princípios que nós iremos abordar. Diz o artigo 37 da Constituição da República que a administração pública direta e indireta, olha só os conceitos que nós utilizamos: quem é a administração pública direta? Os entes políticos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. E a administração indireta são as pessoas jurídicas criadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios para desempenhar a atividade administrativa. Continuando, a administração pública direta e indireta
de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, mais uma vez, a aplicação desses princípios a todos os poderes da República, em todos os âmbitos de poder. Obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. E aí o artigo 37 se desdobra em diversos parágrafos, em diversos incisos, todos eles disciplinando o regime jurídico administrativo, aplicável a todos os poderes da República, a todos os entes de poder. Ok? Esses, em negrito, são os princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Uma técnica mnemônica daqueles que estudam para concurso, enfim, é lembrar-se da palavra LIMP, com o L correspondendo à legalidade, o I impessoalidade, M moralidade, P publicidade e E eficiência. Então, é uma técnica de memória, uma técnica de memorização. Quais são os princípios da administração pública? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok? Vamos lá. Primeiro, o princípio da legalidade. A administração pública, seja ela direta ou indireta, ou seja ela a administração pública dos próprios agentes políticos, seja ela a administração pública das suas pessoas jurídicas, deve completa observância à lei. Isso porque, na evolução do Estado, nós estamos no momento em que há o império do Estado de Direito sobre a vontade dos particulares, sobre a vontade das pessoas. Todos devem submissão à lei. E a lei, como é oriunda do poder legislativo, que possui a representação popular, reputa-se justificada, legitimada pela vontade do povo. Então, ao respeitar a lei, estamos respeitando a soberania popular. A legalidade administrativa, ela opera de maneira inversa à legalidade do ponto para os particulares. Os particulares podem fazer tudo que a lei não proíba. Ou seja, nós, pessoas particulares, podemos fazer qualquer coisa que nós quisermos, desde que a lei não proíba essa ação. Então, o conceito da legalidade para os particulares é um conceito, de certa maneira, positivo. Nós podemos fazer tudo, desde que aquilo não contrarie a lei. Por outro lado, a legalidade administrativa, ela funciona da seguinte maneira: a administração pública pode fazer apenas aquilo que a lei comanda. Então, enquanto nós, particulares, temos uma ampla gama de possibilidade de ação, podendo fazer diversas coisas, a administração pública só pode fazer o que está na lei. É uma relação de barreira, uma relação de imposição de limites. A administração pública só pode fazer aquilo que a lei determina. Certo? Essa é a grande diferença entre a legalidade para o particular e a legalidade para a administração pública. A atuação conforme a legalidade é vinculada quando a lei impõe determinada ação ou omissão, ou discricionária, quando a lei autoriza determinado tipo de atuação. Então, quando estamos diante de uma obrigação de a administração pública seguir a lei da maneira como a lei determina, nós percebemos uma legalidade, uma ação vinculada, uma atuação de forma vinculada. Vincula significa corrente do latim. Então, realmente é uma atuação acorrentada. Não há margem para juízos por parte da administração. É aquela velha lógica, de premissa maior, premissa menor conclusão. A lei diz: se isso acontecer, a administração deve fazer isso. Então, a administração é obrigada a fazer isso. Por outro lado, existem atos administrativos, atuação administrativa que é discricionária. Caracteriza-se quando a lei dá uma margem de atuação. Entendam, a ação discricionária não é contra o princípio da legalidade, porque a lei determina certas balizas para a administração pública.
é o exemplo da punição disciplinar aplicada a um servidor público. Via de regra, a punição disciplinar aplicada ao servidor público segue uma escalada conforme a gravidade do ato a ser verificado. São punições disciplinares. A advertência, por exemplo, a advertência oral, a advertência por escrito, a suspensão por 15 dias e depois a própria exclusão dos quadros da administração. Percebam que essas punições estão determinadas por lei. Então, ainda existe o limite da legalidade. O que o superior hierárquico que vai aplicar a punição deve fazer é escolher, conforme a gravidade do ato praticado, qual punição irá adotar. Então, aí existe a discricionariedade, que ainda assim é uma discricionariedade dentro dos limites da lei. Não há uma liberação para a administração pública fazer o que quiser. Lembre-se, a administração pública só faz o que a lei comanda. Ok? O princípio da legalidade impõe a observação da Constituição, das leis infraconstitucionais, dos atos administrativos que servem para complementar as leis infraconstitucionais, como, por exemplo, os decretos, as portarias, as resoluções. O princípio da legalidade não implica necessariamente a observância à lei do ponto de vista formal, como aquela lei emanada do parlamento. Aqui, basta um ato administrativo que respalde a atividade administrativa para a atividade administrativa estar sendo desenvolvida dentro do princípio da legalidade. Certo? Agora, falando do princípio da impessoalidade. A impessoalidade é a decorrência do princípio republicano. Nosso Estado, como vocês sabem, é organizado na forma de uma república, ou seja, todas as pessoas são iguais perante a lei, todos nascemos iguais, temos os mesmos direitos, diferentemente da monarquia, onde existe o reconhecimento de uma certa classe diferenciada de pessoas, que são as pessoas às quais é concedido o poder, a família real, a família monárquica, certo? Pois bem, a impessoalidade é decorrência do princípio republicano, ou seja, todos são iguais perante a lei. E ela impõe a vedação a benefícios pessoais por parte da administração pública. A administração pública não pode ser utilizada para a promoção dos interesses de certos indivíduos, nem para gerar a diferenciação entre certos indivíduos. A administração pública é utilizada para garantir a supremacia do interesse público, para desempenhar as atividades estatais e não para beneficiar pessoa de nenhum tipo de natureza, ok? As consequências práticas do princípio da impessoalidade são a supremacia do interesse público, ou seja, a administração vai agir pensando não naquele particular, mas sim na sociedade. Se uma determinada pessoa for prejudicada por conta de uma desapropriação, por exemplo, para a criação de uma escola, de uma creche, de um hospital, infelizmente essa pessoa vai ter seu bem expropriado da mesma maneira, porque vai prevalecer o interesse público e não o interesse daquele particular que não quer que seu terreno seja expropriado. Ok? Uma consequência da impessoalidade é a realização de concursos públicos. Quando a administração vai chamar pessoas para trabalhar nos seus corpos, na sua organização, ela não pode fazer isso escolhendo as pessoas que lhe aprouverem. Apesar de sabermos que ainda existe um grande aparelhamento do Estado em todos os âmbitos de poder, em todos os poderes da República, mas a realização do concurso público é uma consequência da impessoalidade. Todos devem ser tratados de maneira impessoal, a todos deve ser dada a mesma oportunidade de trabalhar na administração. E para isso servem os concursos públicos. É uma consequência da impessoalidade a vedação à promoção de servidores públicos ou agentes políticos. A realização de uma obra pública é uma realização daquele ente administrativo. A criação de uma estrada, a criação de uma escola, de uma creche, a construção de um hospital, não deve ser vinculada à imagem do servidor público, na maioria das vezes, no caso, do agente político, do governador, do prefeito, do presidente, que construiu aquela obra, o gestor responsável por aquela obra. Mas
aquela obra deve ser reputada como criação, como realização do governo em questão, do ente político da administração pública, não do agente político. Certo? Esse é o princípio da impessoalidade. Adiante, falamos agora a respeito do princípio da moralidade. A moralidade é um conceito jurídico extremamente indeterminado. Para chegar ao conceito realmente, à essência daquilo que é moralidade, é preciso uma análise de todo o ordenamento jurídico e não do conteúdo moral do agente. Em que pese a moralidade ser algo difícil de se determinar e do ponto de vista da moral comum que surge de dentro das pessoas e vai para fora na sociedade e tem essa força coercitiva do ponto de vista social, a moral jurídica, a moral administrativa, que deve ser juridicamente aferida, ela não parte daquilo que o servidor público acha que é moral, acha que é uma conduta moral. Ela parte, na verdade, do que a administração pública, do que o ordenamento jurídico determina como moral ou imoral. Então, é realmente um grande paradoxo. A moralidade administrativa é um conceito jurídico indeterminado, mas é um conceito jurídico extremamente denso, porque existe farta disposição legislativa acerca da moralidade administrativa. Ok? Apenas lembrando, já falamos sobre isso, a moralidade administrativa, diferentemente da moralidade comum, tem consequências jurídicas. Ora, agir de maneira imoral, via de regra, do ponto de vista do particular, do ponto de vista da sociedade, não traz nenhuma consequência jurídica. Porque a moral, mais uma vez, via de regra, está fora do direito. Entretanto, quando nós analisamos a moral administrativa, a moralidade administrativa, nós percebemos que esse tipo de moralidade está mais do que dentro do direito, está lá e com muita força. Então, praticar ato imoral do ponto de vista social não gera uma consequência jurídica, via de regra. Por outro lado, praticar um ato imoral do ponto de vista administrativo gera graves consequências jurídicas para o servidor público. Ok? A moralidade administrativa é um requisito de validade do ato administrativo e não pertence ao juízo de oportunidade e conveniência. Então, os agentes públicos não podem escolher quando agirão com moralidade. Eles não podem escolher quando agirão com probidade, quando agirão com decoro. Eles têm de fazer isso sempre. Não existe um juízo de oportunidade e conveniência. A administração não pode dizer, não, nesse momento não é conveniente utilizar o princípio da moralidade, ou nesse momento não é oportuno ter uma conduta proba. Isso não pode acontecer. É fundamental que a moralidade seja observada em todos os atos administrativos, sob pena de invalidade daquele ato, sob pena da sua nulidade. A moralidade do ponto de vista administrativo é ligada às noções de probidade, de retidão, de boa-fé, de decoro. Tudo isso para garantir que o Estado haja de maneira adequada, que tenha a sua atuação baseada em normas de respeito, de retidão, de rigidez moral dos seus próprios agentes políticos e dos seus próprios agentes públicos, de maneira geral. Algumas consequências práticas da moralidade administrativa é a possibilidade de ajuizamento de ação popular para coibir, para punir, para investigar atos de improbidade administrativa. Nós temos uma lei chamada Lei da Improbidade Administrativa que determina justamente o que são condutas morais e condutas imorais. E a prática de atos determinados por lei como imorais dá ensejo ao ajuizamento de uma ação popular, que é um instrumento de controle legado aos particulares da própria administração. Ok? Dando continuidade, nós vamos à letra P, de publicidade. A publicidade é uma decorrência da soberania popular. Por que decorrência da soberania popular? Porque uma das manifestações da soberania popular é a possibilidade de fiscalizar a ação estatal.
E a melhor maneira de fiscalizar a ação estatal, na verdade, talvez a única maneira de fiscalizar a ação estatal, é se for concedida à população o amplo acesso, concedido à população, o amplo acesso às ações do Estado. Ou seja, a publicidade decorre do poder de controle que a Constituição dá aos particulares para fiscalizar a administração pública. Então, da soberania popular decorre o poder de fiscalização, que é exercido através da publicidade dos atos administrativos. Ok? A publicidade consiste, então, na necessidade de a administração fazer cientificar de maneira ampla e indubitável os administrandos de suas decisões, atos, procedimentos e, enfim, todos os atos. É preciso, então, que a administração pública adote meios de fazer saber que está fazendo qualquer coisa dentro do direito administrativo, dentro da ação administrativa. Os particulares precisam saber o que a administração está fazendo. A publicidade, é ligada à eficácia do ato administrativo. Então, só surtirá eficácia o ato administrativo que for publicado. Ele continua sendo válido, ele continua sendo tem a sua força desde que ele seja publicado, desde que haja o preenchimento do princípio da publicidade. Novamente, a publicidade é ligada à transparência da administração pública, que é ligada ao controle por parte dos particulares, que é uma decorrência da própria soberania popular. Todo o poder emana do povo. As consequências práticas do princípio da publicidade são a publicação dos atos administrativos, a existência da imprensa oficial, dos diários oficiais, a necessidade de motivação dos atos administrativos. Então, tudo isso faz parte do princípio da publicidade. Se nós temos mecanismos como a Lei de Acesso à Informação, ações constitucionais como, por exemplo, o habeas data, o direito de petição, o direito de certidões, que constam, inclusive, no curso do INTRA a respeito dos antídotos constitucionais. Vale a pena fazer para complementar o curso de princípios o curso de direito administrativo. Pois bem, as consequências práticas da publicidade são essas. Ok? Indo então ao princípio da eficiência, que foi incluído pela emenda constitucional número 19 de 98, não constava no texto da Constituição originariamente, comanda a otimização das ações estatais. É preciso que o Estado se organize de maneira lógica e eficiente em seus órgãos e em seus agentes administrativos. O objetivo do princípio da eficiência é a busca do melhor desempenho possível dos órgãos administrativos e dos seus agentes. Por quê? Porque a administração, via de regra, é onerosa, a administração, via de regra, implica despesas para o erário. Então, é preciso que essa atuação administrativa seja a mais barata, porém, a mais eficaz, a mais eficiente possível. Então, como coloca no material, é preciso atingir os objetivos da administração pública, ou seja, o serviço público, da maneira mais rápida, simples e menos custosa possível, sem ignorar, naturalmente, as garantias de direitos fundamentais e as próprias normas do direito administrativo. O princípio da eficiência não significa princípio do comportamento assodado, do princípio do quebrar parâmetros legais para atingir um resultado mais rápido. Não é isso. A eficiência quer dizer agir dentro do direito da maneira mais rápida, da maneira mais simples e da maneira menos onerosa para o erário. Ok? Sem, naturalmente, afetar os outros princípios. Não se pode, por exemplo, para tentar atingir a eficiência, fugir do princípio da publicidade. A administração não pode dizer, não, nós não iremos publicar esse ato administrativo, esse edital de concurso, esse edital de processo seletivo, esse edital de licitação, porque nós queremos ser mais eficientes, não vamos esperar correr o prazo de edital. Isso está errado. A administração pública tem que respeitar todos os princípios, todas as normas e ainda ser eficiente. É realmente muito complicado que isso aconteça, mas ele é um princípio estruturante da administração pública e, é claro,
tem que ser observado, ok?